Bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando. Eu sou o pastor Anderson Alexandre e juntos nós vamos refletir hoje a respeito dos atributos naturais de Deus. Mas antes eu quero fazer o oferecimento do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Educação Teológica com Excelência. Você que deseja estudar teologia, você precisa cursar no Setebari. Nós temos o curso presencial, uma vez por semana, e também nós temos o curso EAD, online. Você de qualquer região do Brasil e do mundo poderá estudar no Setebari. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no Setebari. Hoje a nossa temática é os atributos naturais de Deus. Você já ouviu falar dos atributos de Deus? Dentro da teologia, nós temos uma disciplina que se chama teontologia. O que é a teontologia? O estudo a respeito do ser de Deus. E na teontologia, nós estudamos os atributos de Deus. Afinal, o que é então os atributos de Deus? Qual é o significado, a definição da expressão os atributos de Deus? Vejamos, há várias maneiras de classificar os atributos de Deus. Como definições, nós temos os seguintes: os atributos de Deus significam as características de Deus, as qualificações de Deus, as qualidades do ser de Deus. O termo atributo traz a ideia de atribuir. Nós, como estudantes da Bíblia e da teologia, com base nas digitais que Deus deixou no universo e na sua criação, bem como na sua revelação especial nas Sagradas Escrituras, com base nessas fontes, nós atribuímos a Deus as qualidades que Ele expressou a nós, tanto na criação do universo, como também nas Sagradas Escrituras. Portanto, os atributos de Deus são as características de Deus, as qualificações de Deus e as qualidades do ser de Deus. Há pelo menos 3 maneiras de como separar, distribuir os atributos de Deus. Tem a maneira como o teólogo Strong a faz, também tem o modo como o Luiz Berkhoff assim classifica, divide e distribui os atributos de Deus, como também nós temos a maneira como Miller Erickson distribui e divide os atributos de Deus. Vejamos, Strong, em seu livro Teologia Sistemática, vai dividir de 2 modos os atributos de Deus. Para Strong, tem os atributos absolutos e imanentes de Deus, que são aquelas qualidades que somente Deus possui para si, no tratamento consigo mesmo, como a sua autoexistência, a sua espiritualidade e a sua eternidade. São características próprias no tratamento de Deus para consigo.
E do outro lado tem os atributos transitivos e relativos, que são as qualidades de Deus no tratamento para com a humanidade. O envolvimento de Deus para com a sua humanidade. Por isso que são chamados pelo teólogo Strong de atributos relativos e transitivos, porque são atributos que fazem relação com a humanidade, como, por exemplo, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e o amor de Deus. São as qualidades de Deus que fazem relação com a humanidade. Uma outra maneira de dividir e distribuir os atributos é o modo como Louis Berkhoff faz em seu livro Teologia Sistemática. Louis Berkhoff, ele divide os atributos de Deus entre os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que Deus não comunica com a humanidade, como, por exemplo, a sua autoexistência. Somente Deus que tem essa característica. Um outro exemplo, como o atributo da imutabilidade. Somente Deus tem essa característica. Então, são os atributos incomunicáveis. Já os atributos comunicáveis são os atributos que Deus comunica com a humanidade, como, por exemplo, a bondade. Deus é bom e a humanidade também tem essa parcela, mesmo que seja de modo transitivo, a humanidade também tem essa característica, a característica da bondade. Um outro exemplo é a misericórdia, um outro exemplo é o amor. Agora, a terceira maneira de dividir e distribuir os atributos de Deus é o modo como Miller Erickson, em seu livro Teologia Sistemática, assim faz. Para Erickson, ele faz a divisão dos atributos da seguinte maneira: os atributos naturais de Deus e os atributos morais de Deus. Os atributos naturais são aqueles que pertencem para Deus, um relacionamento consigo, um tratamento com o ser de Deus, como, por exemplo, a autoexistência, a espiritualidade, a eternidade, a imutabilidade. São os atributos que fazem um tratamento para com Deus. São atributos que tratam do ser de Deus. Agora, os atributos morais de Deus, que são santidade, bondade, justiça, são os atributos que trazem um teor moral e também são os atributos que fazem relação com a humanidade no quesito moral, no quesito da moralidade. No programa de hoje nós vamos ver a respeito dos atributos naturais de Deus. Nós vamos ficar com Miller Erickson na maneira de como dividir e distribuir os atributos de Deus. Portanto, os atributos naturais de Deus. Primeiro, espiritualidade. João capítulo 4 e o versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, Deus não tem matéria, Deus não tem uma forma humana, Deus é imaterial e invisível. As expressões bíblicas que afirmam que Deus tem pés, mãos, olhos, ouvidos, são modos de definir Deus em uma compreensão humana. Ou seja, é uma figura de linguagem.
Essa figura de linguagem se chama antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? É atribuir formas humanas a Deus. É dizer que Deus tem olhos, ouvidos, pés, mãos, características humanas, de modo que nós, seres limitados, venhamos entender esse Deus. Entretanto, Deus é espírito, Deus é imaterial, Deus é invisível e Deus não tem essas formas humanas. São maneiras de nós, seres humanos, tentarmos entender esse Deus que é espírito, esse Deus que é imaterial e esse Deus que é invisível. Quando a Bíblia diz que Abraão viu o Senhor, que Moisés viu as costas do Senhor, são maneiras que Deus se utilizou para manifestar ao homem. E essas maneiras são chamadas de teofania e epifania. Teofania é uma manifestação divina para trazer uma mensagem. E epifania é uma manifestação divina para salvar, para guerrear, para trazer um livramento. Deus é espírito. Um outro atributo natural de Deus é a independência. Independência, nós encontramos esse atributo em Atos capítulo 17 e o versículo 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus é um ser independente. Ele não depende de nós. Ele não depende da criação, da humanidade. Deus é o totalmente outro. Deus está acima da humanidade. Deus não tem uma carência que necessita ser preenchida pelas ações do homem. Deus nos ama, mas Ele é independente. Ele não tem uma carência de dependência para conosco. Pelo contrário, somos nós que temos essa dependência para com o nosso Criador. Um outro atributo natural de Deus é a personalidade. Deus é uma pessoa. Deus não é um ser impessoal, uma energia, uma mera força. Não, Deus tem personalidade. Deus é um ser pessoal. Deus é uma pessoa. Êxodo capítulo 3 e o versículo 14 diz assim: Eu sou o que sou. Moisés perguntou o nome de Deus e Deus disse: Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Deus é. Deus é uma pessoa e você pode falar com Ele exatamente neste momento. E Ele vai lhe ouvir e Ele vai tocar no seu coração. Um outro atributo natural de Deus é a imutabilidade. Deus é um ser imutável, Deus não muda, Deus não tem variação de mudança em seu ser, Deus é imutável. Malaquias capítulo 3 e o versículo 6: Pois eu, o Senhor, não mudo. Pois eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Mas há algumas expressões bíblicas que nos fazem refletir. Gênesis capítulo 6, o versículo 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Entretanto, Números capítulo 23 e o versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, Deus é um ser que não se arrepende. Deus é um ser imutável. Mas e agora? Como explicar Gênesis 6,6 que diz que Deus se arrependeu? Vejamos.
Em Gênesis 6,6, nós encontramos uma outra figura de linguagem, que é o antropopatismo. O antropopatismo é uma figura de linguagem que atribui emoções humanas a Deus para que nós venhamos entender ou tentar entender o ser de Deus. Contudo, Deus não se arrepende. Uma outra explicação de Gênesis 6,6 é que a palavra hebraica que aparece aqui para arrependimento é o termo inarrem. O termo inarrem não significa um arrependimento humano, mas significa uma respiração profunda e um pesar no coração. Um outro termo hebraico que de fato significa arrependimento é o termo chuve. E quando o texto hebraico refere ao homem como aquele que se arrependeu, como foi o caso de Jonas capítulo 3, que diz que os ninivitas se arrependeram, ali aparece o termo hebraico chuve, que é a ideia de arrependimento humano. Aquele que tinha um pensamento se equivocou e voltou atrás. Agora, no Antigo Testamento, quando diz que Deus se arrependeu, o termo que sempre vai aparecer é o termo hebraico inarrem, que significa uma respiração profunda e um pesar no coração. Logo, Deus é um ser imutável. E quando ocorre uma certa mudança, não é Deus que mudou, mas sim o homem que mudou na sua relação com Deus. Logo, houve uma mudança no homem e um movimento em Deus. Deus saiu do seu atributo de justiça, que iria condenar os ninivitas, e se movimentou para o atributo do amor e deu para os ninivitas o perdão. Logo, quem mudou foi o homem na sua relação com Deus e, com isso, houve um movimento em Deus. Entretanto, Deus é um ser imutável, nele não há variação, nele não há uma mudança de pensamento no quesito de fazer mutações, de fazer mudanças, porque ele é perfeito, porque ele sabe de todas as coisas. Um outro atributo natural de Deus é a eternidade. Deus é um ser autoexistente, ele sempre ouve, Deus é. Como disse o teólogo Paul Tillich, Deus não existe, Deus é. Deus nunca foi criado, Deus sempre ouve, Deus é um ser eterno. O Salmo 90, verso 2 diz: Antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Um outro atributo natural de Deus é a onipresença. Deus está em todos os lugares. Não há um espaço sequer que Deus não esteja. Provérbios capítulo 15 e o versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Deus é um ser que está presente em todos os lugares, inclusive onde você está neste momento. Um outro atributo natural de Deus é a onisciência. A onisciência de Deus significa que Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Salmo 139, verso 1 ao verso 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Deus é um ser onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Inclusive, Deus conhece o seu amanhã. Confia nele e descansa,
nos cuidados do Senhor. Um outro atributo natural de Deus é a onipotência. Deus é um ser poderoso, tem todo o poder em suas mãos. Para Deus nada é impossível, porque Deus é todo-poderoso. Evangelho de Lucas, capítulo 1 e o versículo 37. Porque para Deus não há nada impossível. Deus pode todas as coisas. Inclusive, Deus pode abrir esta porta que você tanto necessita. Confie em Deus e descansa no Senhor. O último atributo natural de Deus é a unidade. Deus é um ser único. Por isso, nós não seguimos um dualismo na guerra de um Deus bom com um Deus mau. Não, só há um Deus. Nós também não seguimos o politeísmo, a crença em vários deuses. Pelo contrário, nós seguimos o monoteísmo. Há um só Deus. E a Trindade, ela não vai contrariar o monoteísmo. Pelo contrário, porque no século III, no Concílio de Nicéia, o cristianismo, a igreja patrística, os pais da igreja, chegaram na seguinte conclusão: o que é Trindade? É uma só ousia, uma só substância, que ao mesmo tempo são três hipostases, três pessoas distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Entretanto, essas três pessoas, essas três hipostases, fazem parte de uma só ousia, de uma só substância. Portanto, nós cremos na unidade de Deus. Há um só Deus, que é, ao mesmo tempo, três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Portanto, hoje nós vimos a respeito dos atributos naturais de Deus. Os atributos que nós vimos são espiritualidade, independência, personalidade, imutabilidade, eternidade, onipresença, onisciência, onipotência e a unidade de Deus.